Oi, pessoal! Vamos iniciar a nossa aula de hoje do nosso sábado letivo, né? Dia 21 de novembro de 2020. Hoje a gente tem uma atividade cultural a respeito do Dia da Consciência Negra, tá? Eu vou ler um textinho para vocês explicando mais ou menos a importância desse dia que foi ontem, né? Dia 20 de novembro, tá? E umas perguntinhas para responder, além de uma atividade aqui de oficina para fazer, tá? Do nosso currículo adaptado, o textinho é igual, tá? É sobre o mesmo assunto, só a atividadezinha que é diferente, que é uma atividade adaptada com uma caça-palavras, tá bom? Mas a oficina da Baiome é igual. Bom, então vamos iniciar com a leitura do textinho, tá? Dia da Consciência Negra. A data faz referência ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, líder do Quilombo de Palmares que lutou para preservar o modo de vida dos africanos escravizados, que conseguiam fugir da escravidão. A importância da data está no reconhecimento dos descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade brasileira. Os principais temas que podem ser abordados nessa data são o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, a religião e cultura afro-brasileiras, dentre outros. Quem foi Zumbi dos Palmares? Popularmente chamado de Zumbi dos Palmares, ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, localizado no atual estado de Alagoas, durante o período colonial. Filho de africanos escravizados e nascido nesse quilombo, Zumbi foi educado por um sacerdote e depois retornou ao seu local de nascimento. Ali lutou para que o quilombo não fosse destruído pelos colonizadores, que consideravam um perigo aquela reunião de negros libertos. Em 1695, com 40 anos, Zumbi foi assassinado pelo capitão Furtado de Mendonça, a mando de Domingos Jorge Velho. Foi decapitado e sua cabeça levada para Recife, onde ficou exposta em praça pública. Então, basicamente, tá? Esse texto vocês não precisavam copiar, só o título e as perguntinhas, tá? O texto era só para ler. A gente observa aí que a origem dessa data, do dia 20 de novembro, ela veio do falecimento aí, né, do assassinato, na verdade, de Zumbi dos Palmares, que foi uma figura muito importante para a luta dos negros em relação à liberdade, tá? Ele lutou bastante ali no Quilombo dos Palmares, mas infelizmente em 1695, no dia 20 de novembro, ele foi assassinado. E foi de uma forma totalmente brutal, né? Ele foi decapitado e a cabeça dele foi exposta em praça pública, tá? Então, sendo aí uma figura importante na história da liberdade dos negros no Brasil, esse dia 20 de novembro foi estabelecido como Dia da Consciência Negra. E por que consciência negra, né? Porque é importante a gente refletir sobre essas coisas, né? Sobre o racismo, a discriminação, a igualdade social, a inclusão do negro na sociedade, a religião e a cultura afro-brasileira, tá? Então vamos lá. Frases sobre a consciência negra. Os negros no Brasil nascem proibidos de ser inteligentes. Frase de Paulo Freire. O preconceito da raça é injusto e causa grande sofrimento às pessoas. Voltaire. Eu tenho um sonho, o sonho de ver meus filhos julgados por sua personalidade, não pela cor de sua pele. Martin Luther King Jr. Enquanto imperar a filosofia de que há uma raça inferior e outra superior, o mundo estará permanentemente em guerra. Bob Marley. Nossa pretensão é de uma sociedade não radical. Não é uma questão de raça, é uma questão de ideias. Nelson Mandela. Não lutamos por integração ou por separação. Lutamos para sermos reconhecidos como seres humanos. Malcolm X, tá? Então, essas pessoas aí são pessoas que foram importantes na história, não só do Brasil, mas no mundo, né? Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X, são nomes conhecidos aí da cultura negra. Malcolm X e Martin Luther King da luta dos negros nos Estados Unidos, né? Bob Marley também muito conhecido, tá? Bom, vamos para as atividades. Em que dia se celebra o Dia da Consciência Negra, né? Dia 20
de novembro. Por que a data de 20 de novembro foi escolhida? Foi o dia do assassinato de Zumbi dos Palmares, tá? Uma figura muito importante aí na história dos negros. Quem foi Zumbi dos Palmares? Eu vou colocar 3 aqui em cima. Quem foi Zumbi dos Palmares, tá? O nosso textinho deixou claro que ele foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares, tá? Último dos líderes do Quilombo dos Palmares, que lutou pela liberdade dos negros no Brasil, tá? O que aconteceu com Zumbi? A 4. Ele foi assassinado e decapitado, tá? Decapitar é cortar a cabeça fora. Em 20 de novembro de 1695. Por que essa data é importante? É importante para refletir sobre a importância da cultura afro-brasileira, tá? Essa importância aí do Dia da Consciência Negra. Ah, mas tem que ter o Dia da Consciência Humana, não tem Dia da Consciência Branca. A gente precisa entender que na história do nosso país, nós temos aí uma coisa que chama dívida histórica com as pessoas negras. Por quê? Por mais de 300 anos, mais de 300 anos, os negros foram escravizados e o nosso país foi construído através da força de trabalho deles e eles nunca receberam um tostão sequer pelo trabalho que eles fizeram, tá? O trabalho era forçado, eles eram escravos e eles nunca foram recompensados pelo trabalho que eles fizeram. Então, as pessoas negras, elas praticamente aí, o nosso país foi construído em cima da força de trabalho dessas pessoas. E o Brasil, então, tem uma dívida histórica com elas, porque, de acordo com a nossa história, carregamos até hoje aí o preconceito, porque o nosso país ele foi colonizado pelos portugueses. E para que eles pudessem manter os africanos como escravos, era importante eles produzirem a ideia de que a raça deles era inferior, de que eles não eram tão importantes quanto os europeus, né? Porque senão não tinha como aceitar um ser humano escravizando o outro. Então eles tiveram aí que colocar o ideal de que as pessoas negras importavam menos. E foi em cima dessa ideia racista que eles conseguiram manter as pessoas negras escravas por mais de 300 anos e conseguir aí abusar do trabalho deles por tanto tempo, tá? Então essa data é importante porque nos faz lembrar do quanto o nosso país deve às pessoas negras até hoje. E tudo que nós temos em relação a racismo e violência hoje em dia é resultado da nossa história, que foi aí através da colonização dos portugueses que nos fizeram acreditar nessas ideias racistas que a gente carrega até hoje e que precisam ser desconstruídas. E é por isso que o dia 20 de novembro é importante, um dia da consciência negra, porque é um dia da gente refletir e valorizar a cultura afro-brasileira e desconstruir esses ideais racistas que precisam desaparecer da nossa sociedade, se a gente quiser que o Brasil se torne um país melhor, principalmente em relação à violência, tá? Então é por isso que essa data é importante. Bom, na 6 eu trouxe aqui para vocês uma proposta para fazer essa bonequinha, né? Mas antes de ler essa atividade 6, que é igual à atividade aqui, né, do currículo adaptado, eu vou fazer o caça-palavras aqui do nosso currículo adaptado, tá? Dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. Então era para eu achar essas palavrinhas, ó: respeito, amor, solidariedade, dignidade, esperança e igualdade.
Pegar o lapisinho aqui, né? Já achei aqui em cima solidariedade, né? Aí a gente risca a palavrinha que a gente já encontrou. Vamos lá. Achar as outras palavrinhas. Esperança, aqui achei esperança. Vamos ver. Caça-palavras é assim mesmo, você tem que procurar as palavrinhas. Amor, igualdade. Igualdade aqui, achei, ó. Igualdade. Falta só amor, respeito e dignidade. Vamos lá. Vamos ver. Respeito, dignidade. Aqui, ó. Ah, não. Achei que era dignidade, mas não é. Os outros Dzinhos. Tem um D aqui. Um D aqui. Difícil esse respeito, dignidade e amor, hein? Tá difícil de encontrar. Amor tá de diagonal, ó. Amor. Achei amor. E agora falta respeito e dignidade. Ó, respeito aqui, ó. Respeito, ó. Tá aqui. Respeito, agora só falta dignidade. Vamos lá. Então, vamos ver dignidade, ó. Ele tá... Essa foi pegadinha. Dignidade tá ao contrário, ó. Dignidade. Tá ao contrário, gente. Por isso que tava difícil de achar. Então, achamos aí dignidade, tá? Então, no nosso caça-palavra, as palavrinhas eram essas. Não sei para que colocar a palavra ao contrário, mas tudo bem. Bom, essa atividade aqui da bonequinha era igual tanto no currículo regular quanto no adaptado, tá? Existe uma bonequinha feita de tecidos, muito conhecida entre as pessoas que valorizam o Dia da Consciência Negra. O nome dela é a Bayomi. Acredita-se que essa bonequinha veio parar no nosso continente junto com os navios negreiros, onde as sofridas mães negras eram separadas de seus filhos. As crianças choravam muito. Para acalmá-las, as mulheres rasgavam tiras de suas roupas e faziam a bonequinha de nós. Abayomi significa encontro precioso. Vamos aprender a fazer? Você pode usar os tecidos de uma roupa velha que não usa mais, tá? Então aqui eu vou mostrar para vocês um videozinho que ensina como fazer a Abayomi. É um vídeo de 3 minutinhos rapidinho e dá para vocês acompanharem e fazer passo a passo. Se quiser ir pausando para fazer junto, né? Tenho em mãos então uma tesoura, tá? E os tecidos que você precisa para fazer a bonequinha. Não vai pegar roupa nova, hein? Pega uma roupa velha que você não usa mais, tá bom? Que você vai ter que rasgar e cortar aí, tá? Então vamos lá.
Então aí, né, feitinha a bonequinha Abayomi, tá? Então, pessoal, façam a de vocês em casa aí, tá? E manda foto pra gente ver, né, a arte de vocês, as suas bonequinhas, tá bom? Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só mandar para mim. Um beijo, tchau!